Oi, turma. Do livro Minha História São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes, no texto Amor Incondicional. Às vezes o destino nos reserva surpresas, colocando-nos nos lugares certos em horas provavelmente preparadas pela providência divina. Fazia uma noite fria de inverno, onde a garoa persistia em espalhar gotículas do céu como cristais gelados, tornando as ruas do bairro desertas e sem perspectivas de mudanças. Meu filho havia saído com a esposa e filha, fato que constatei ao passar pela sua residência para levar algumas roupas para minha netinha. Não havia movimento algum naquela casa, a não ser por um pequeno choro no final do corredor externo, que não podia ser detectado pelo resquício de luz comprometido pela escuridão. Entretanto, não demorou muito para que aquele pequenino ser, uma bela menina, se aproximasse do portão e pulasse em meus braços, implorando por carinho e conforto. Transferi o calor do meu corpo para o seu e imediatamente a coloquei em meu carro, levando-a para minha casa, sem me preocupar com qualquer reclamação de meu filho no dia seguinte. E assim se fez. Sem nenhum constrangimento, resolvi adotá-la em meu lar e responsabilizar-me pelos cuidados para que não viesse mais sentir frio e solidão. Habituei a dormir em minha cama e a condicionei a fazer as necessidades fisiológicas em lugares apropriados do ambiente doméstico. Ela foi crescendo e cada vez mais percebíamos o carinho manifestado com afagos e lambidas em reconhecimento à sua acolhida. Tornou-se membro da família e, junto com outras cadelinhas que já moravam conosco, Cherry e Fanny, Chuchuca formou com elas o trio mais harmonioso da casa. Foram dias de intensa felicidade e amor e muitas vezes de desespero pela saudade que ficava quando viajávamos para o litoral. A volta era comemorada com esfuziantes latidos de alegria, saltos e corridas desenfreadas. As nossas mocinhas tornaram o ambiente familiar com suas presenças em inenarráveis e esfuziantes momentos de intensa felicidade, dando provas de que os animais são sensíveis, amorosos, fiéis e, sobretudo, protetores. É inconcebível a qualquer ser humano, por mais rancoroso e amargo que seja, não se derreter diante deles e se entregar às suas carícias incomparáveis. Entretanto, o tempo passa inexoravelmente e, principalmente para os animais domésticos, ele é implacável. Vieram as doenças num curto espaço de tempo. Cherry, Chuchuca e Fanny nos deixaram prematuramente. As três cadelinhas da raça Pinscher, por aproximadamente 10 anos, fizeram a alegria da nossa casa e certamente conquistaram nosso coração, numa prova contundente de todo o seu amor incondicional. Então, assim, para vocês verem como ele é uma pessoa especial, né? O cachorro, ele reconhece as pessoas, quando são boas e quando não, pelo amor que eles transbordam no peito em razão do ser humano com quem eles convivem. Então, uma cadelinha que ele adotou, junto com as demais que ele já tinha, faz parte da história deste professor, dessa pessoa que a gente está falando aqui, Edson Lopes. Né? E qual de nós que não temos histórias, né, com animais, sejam cães, gatos, alguns mais exóticos, mas pelo amor que nós temos, que transborda através da convivência com outros seres. Né? Eu lembro que meu pai, por exemplo, ele gostava muito de pássaro. Eu e minha mãe, a gente nunca gostou que ele tivesse esses pássaros em gaiola. Mas o meu pai ele sempre dava aquela desculpa, né? Ah, se eu soltar, ele não vai conseguir conviver com os outros, ele vai acabar morrendo por aí. Aqui ele está sendo bem cuidado, eu dou comida para ele, eu dou água, eu dou carinho. Ele canta para mim em troca disso. E eu falava pro meu pai, pai, esses bichinhos estão cantando de tristeza, de ficar trancado aí dentro dessa gaiola. Não, Patrícia, olha lá o ninho dele, ele colocava um monte de graminha dentro do ninho, né? As bandejinhas eram lavadas todos os dias, o chão, né? Onde o cachorro não, o pássaro fazia cocô, ele limpava aquilo lá 2 vezes no dia. Realmente, meu pai tinha um cuidado muito grande, mas o bichinho estava dentro da gaiola. E os bichinhos, eles vinham na mão do meu pai, né? Papagaio que ele teve, vivia no ombro dele. Então, assim, às vezes a forma que se cria um bicho não é a forma adequada, como eu nunca achei que gaiola fosse a forma adequada.
Mas o amor que transcende, aquele amor que acolhe, que dá proteção, que dá o essencial, né? A comida, a bebida, as condições para procriar. Meu pai fazia muitos bichinhos para procriar, né? Acaba que você acha bonito as atitudes, o meio de convivência entre um e o outro, e acaba existindo uma certa simbiose mesmo, de entendimento pelo gesto, pela fala, ainda que os animais não falem a nossa fala, a nossa forma de comunicação, existe esse tratado entre os seres, pelo respeito e pelo amor que a gente produz e que a gente recebe. Então é bonito de ver que dentro desse tema que eu gosto de trabalhar no canal, princípios e valores, o amor não é só referente a pessoas. O amor transcende isso e vai para os animais e vice-versa. Eles, em contrapartida, sentem esse carinho, esse amor, não importa a forma que você se dedique, e eles trazem para a gente um retorno. Muitas pessoas hoje estão deixando de ter filhos humanos para ter filhos animais. Então, assim, é um debate que pode levar várias horas, vários dias, várias pessoas, vários pontos de vista, porém, está se quebrando um elo de princípio e valor. O ser humano tem que amar o próximo, tem que desenvolver dentro da sua, como que eu posso dizer, dentro do seu grupo, né? A gente precisa colaborar com os outros reinos, claro, reino vegetal, animal, né? Mas não substituir. E a gente tem visto dentro desse quadro de princípio e valor uma quebra de princípio e valor, onde as pessoas estão trocando a convivência humana para ter uma convivência humana e animal. Porque o animal ele é fiel, porque o animal ele ama mais do que uma pessoa, ele é grato mais do que uma pessoa. Mas vem cá, o nosso reino é hominal, nós temos que viver entre pessoas. A colaboração entre os reinos existe. A gente pode ajudar o reino animal a se desenvolver e eles nos ajudam com o amor, carinho, com as intuições que eles recebem, né, de proteção, aquela coisa, né, que eles têm de viver pela sua própria, né, intuição, vamos dizer assim, né? O animal ele não age pelo seu instinto, melhor falando. Ele ele é um protetor pelo seu instinto. Nós não temos esse instinto todo de proteção. Então, quando a gente, outro dia eu estava no quintal mesmo, aí meu cachorro começou a latir assim do nada. E ele não é de latir. Eu olhei pro portão, tinha uma pessoa encostada no portão, que eu nem vi a presença da pessoa. Então, assim, eles têm essa coisa, né, da proteção, do amor, né, de dominar, às vezes, até o próprio dono. Teve um tempo que o meu tava me dominando. O Mike é danado. Se você der muita liberdade para ele, ele toma conta. Então, ele não queria mais ir lá fora fazer xixi, ele não queria mais sair de casa, né, ele não queria mais comer. Ele começou a dominar o espaço em que eu vivia, porque eu comecei a colocar ele dentro de casa. Aí eu falei, opa, ele não tá dando muito certo isso. Me dói o coração de deixar ele tanto tempo sozinho no quintal. Mas eu sou obrigada porque o gênio que ele tem ali, a forma que meu cachorro é, ele é dominador. Né? Então chegava um momento de falar para ele, vai lá para fora, ele não ia. Eu tinha que ir arrastando ele. Ele é grande, é porte médio, grande. Então, assim, a convivência com animais tem que ser pacífica, tem que ser uma convivência salutar, mas a gente não pode de maneira nenhuma substituir um reino pelo outro, né? Se nós chegamos aqui no reino hominal é para conviver com os humanos. Os colaboradores, sejam eles de outros reinos, vegetal ou animal, eles simplesmente colaboram para o nosso crescimento, mas eles não podem ser substituindo o humano, né? Como eu vejo aí, eu não sei quanto à opinião de vocês, eu também não estou dizendo que eu estou certa na minha opinião, mas é o que eu penso. Você pegar um cachorro e começar a colocar pantufinha no cachorro, né? Você tira um pouco o que é o animal e trata ele como se fosse um humano. Eu acho isso exagerado, né? Agora, esse contato, né, de amor, tanto do animal para conosco e a gente, com o animal, eu acho isso maravilhoso. Mas a gente tem que ter um quadro de limite para tudo isso, porque tem pessoas que estão passando dos limites, né? E aí gera aquela dependência do animal, né? Que nem ele falou aqui, ele foi viajar e deixou as três. Quando chega, chega com saudade. Bacana. Agora tem gente que fala, não posso viajar porque eu tenho um animal.
Então o animal está dominando a vida daquela pessoa, né? O amor não pode ser nada na vida, né? Pode ser tão exagerado. Tudo que é exagerado acaba sendo um vício e o vício não é bom. O vício sempre traz tristeza, sofrimento, dor. Então é isso, né? Ele está nos ensinando o amor pelos bichinhos. Mas como a gente disse aqui, tudo tem o seu equilíbrio, sem exagero.